Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal Verdade e Vida. Eu, Pastor Eduardo, com vocês, para hoje tratarmos de um assunto um pouquinho diferente. Estamos em semana de eleições em todo o Brasil e domingo você vai lá exercer o seu voto. Então eu queria falar um pouquinho hoje com você sobre política na Bíblia e as dificuldades que temos vivido nos dias de hoje. Antes, porém, eu queria te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos à palavra de Deus aqui no livro de Daniel, no capítulo 6. A Bíblia Sagrada ela fala sobre Daniel e o que lhe aconteceu. Daniel ele era um dos 3 presidentes do governo do rei Dario. E Daniel ele foi envolvido em uma conspiração porque os seus opositores não encontravam nele culpa e queriam encontrar ocasião para que pudessem derrubá-lo. E a Bíblia Sagrada diz que esses homens foram até o rei Dario e disseram a ele que fizessem uma lei que por 30 dias ninguém fizesse orações ou petições a nenhum deus ou a nenhum homem que não fosse o rei Dario. E o rei aceitou e fez o decreto. Esses mesmos homens encontraram Daniel orando e disseram a Dario que ele estava orando a um deus e que não fez suas petições ao rei. E o rei, porque havia feito o decreto, teve que condená-lo à cova dos leões. Mas o Senhor o livra miraculosamente e ele sai ileso da cova dos leões. Então a Bíblia diz que o rei Dario, ele revoga o seu decreto. E aqui no versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: o rei Dario dizendo: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo e é para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Então note que Deus ele foi glorificado aqui no governo de Daniel, que conseguiu a revogação daquela lei que era péssima para o povo de Deus. E o Senhor pôde ser buscado pelo seu povo mais uma vez. A lei foi revogada. E a gente vê que Deus foi exaltado. Podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 42 também, sobre José. A Bíblia diz que Faraó começou a ter sonhos que o perturbavam e José vai lá e decifra esses sonhos, dá a interpretação. Quando José vai dar a interpretação dos sonhos de Faraó, ele diz que o Senhor daria resposta a Faraó. Ele não trouxe a glória para si, ele deu a glória para Deus e Deus foi glorificado. E depois também durante a sua administração, durante o seu governo, nos 7 anos de fartura, em que ele guardou a 5ª parte do que a terra dava, 20% de tudo que era produzido pela terra, em cidades celeiros, para que pudesse, durante os 7 anos de escassez, alimentar o povo, ele ainda conseguiu vender a outras nações. Quer dizer, um grande livramento foi dado a ele, né? Porque muitos poderiam ter morrido durante aquela fome, e José foi usado por Deus ali, na sua sabedoria de administrar a terra do Egito, e Deus foi glorificado. Podemos ver no próprio rei Ciro, que era um rei que nem do povo de Deus era, ele era persa. Mas a Bíblia diz que lá no livro de Isaías, no capítulo 45, o Senhor o chama de ser ungido. E a Bíblia diz que o rei Ciro, ele era um rei tão sábio que as nações que ele conquistava durante a sua administração, durante o seu governo, elas se sentiam mais satisfeitas com o seu governo do que os seus próprios governantes. Por exemplo, a Babilônia, o próprio povo judeu, eles se sentiam mais à vontade, o próprio povo de Israel, durante o reinado, o governo, né, do rei Ciro, do que dos seus próprios governantes, porque eles eram opressores em suas épocas. E aconteceu que a Bíblia diz que o rei Ciro, ele devolveu os vasos que Nabucodonosor tinha retirado da casa do Senhor, ordenou que fosse reconstruído o templo. E Deus foi glorificado, Deus foi exaltado mais uma vez. Você observa na vida desses governantes, desses políticos da Bíblia, eu poderia citar outros exemplos, que eles não pediram para governar. Durante suas administrações, eles cumpriram o papel para o qual foram chamados e Deus foi exaltado. Mas o que temos visto hoje é uma dificuldade muito grande com políticos cristãos. Eu não preciso citar nome, você sabe do caso. Se você não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição, da deputada, que o Ministério Público disse que está envolvida na morte do próprio, apurou que ela está envolvida na morte do próprio esposo e ela usa uma tornozeleira eletrônica.
Há um pastor também vou deixar esse link aqui na descrição, não vou citar nome, se você quiser saber, o link estará aqui, que ele foi preso com seus 2 filhos em agosto passado, agora, mês de agosto, por ocasião do afastamento do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ele foi preso com seus filhos suspeito de estar envolvido também em corrupção na saúde. Então, vivemos uma época muito difícil, e o Senhor Jesus disse lá no livro de Marcos, capítulo 8, verso 15, para que nós devemos nos guardar do fermento de Herodes, do fermento da hipocrisia do sistema político, da corrupção. E essas pessoas foram eleitas para legislar em favor do povo de Deus e se envolveram, não observaram, não se guardaram do fermento de Herodes. E quanto a mim, quanto a você, quando votar, meu irmão, pesquise sobre o seu candidato, exerça a sua cidadania com consciência. Não vote em determinado candidato apenas porque seu chefe, seu líder, seu pastor indicou. Se pesquisando a vida daquela pessoa você entender que ela não é digna do seu voto, não é rebeldia e nem desobediência você não votar. Por quê? Deus lhe deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de avaliar e a liberdade nesse momento para votar, para agir. E isso quem te deu foi Deus, não foi homem nenhum. Então exerça seu voto com sabedoria. O grande problema que temos enfrentado hoje com políticos cristãos é que alguns têm se utilizado da máquina pública para atender às suas próprias demandas, se esquecendo do povo. Mas o que podemos observar é que a Bíblia foi escrita numa época em que o contexto político, econômico e social era completamente diferente do tempo em que vivemos. E algumas pessoas têm se utilizado disso e da falta de conhecimento de uma parte do povo cristão para manipular o povo para que se coloquem em posições políticas para atender às suas próprias concupiscências. Alguns têm relativizado a verdade, o que é impossível. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade e ela é única. A Bíblia ela não tem 2 sentidos, ela não tem 2 significados. O texto bíblico, se você não tirá-lo do contexto, ele tem um significado apenas. Mas alguns têm manipulado a Bíblia e têm feito isso para poder atender às suas concupiscências e têm relativizado a verdade. Eles criam as suas próprias verdades e ainda se baseiam no texto bíblico para poder justificar seus erros e suas doutrinas erradas. Por isso, nesse domingo, meu amado, peça a Deus inspiração, pesquise sobre o seu candidato, peça a Deus direção e vote com entendimento. Eu vou me despedindo por aqui. No próximo vídeo voltamos a falar sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Há muito ainda a ser dito sobre isso. E eu deixo aqui para você um grande abraço e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.